Evangelho segundo São João, capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, ou seja, apresentaram a Jesus uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E Jesus disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Muitos usam essa passagem para justificar os seus pecados. Eu estive recentemente num debate na TV Diário em Fortaleza, e o assunto era homossexualidade e troca de casais. E ouvi mais de uma vez, por mais de um debatedor, dizendo: não, todos são pecadores, ninguém pode julgar, ninguém pode apontar, porque Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eu disse: meu amigo, mas você se esquece do que Jesus disse para a pecadora. Faça uma vírgula na sua observação e ouça agora, que talvez você não saiba, o que Jesus disse. Como ninguém atirou nenhuma pedra, porque todos se julgavam pecadores, Jesus disse o seguinte àquela adúltera: vai-te e não peques mais. Então Jesus considerou o adultério, Jesus considerou o sexo fora do casamento, ele considerou pecado e disse mais para aquela mulher: vai-te e não peques mais. Aquela mulher estava condenada, mas se ela se arrependesse dos seus pecados e se ela deixasse o pecado, ela poderia obter a sua salvação e poderia ser perdoada. Por isso, quando usarem esse argumento para você, dizendo: ora, Jesus disse que quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não, nós precisamos colocar uma vírgula e ver o que foi que Jesus disse. Os pecadores, de um modo geral, que defendem o aborto, os que defendem a homossexualidade, os que defendem toda sorte de pecados, toda sorte de imoralidade sexual, usam e abusam dessa passagem e eles se esquecem da resposta de Jesus, da palavra de Jesus àquela mulher: vai-te e não peques mais. Ele considerou o sexo fora do casamento como um pecado. Ele disse que a pessoa precisa deixar o pecado, a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados e deixá-los. É o que diz em Provérbios 28, versículo 13. Aquele que confessa as suas transgressões e as deixa, alcançará a misericórdia. Do contrário, se apenas confessar e não deixar, não alcançará a misericórdia. Porque Deus condena a homossexualidade, Deus condena os imorais. Mas enquanto tiverem vida, poderão então se arrepender, poderão se voltar para o Senhor Jesus e alcançar o perdão e alcançar a salvação. Claro que todos nós pecamos, mas os cristãos que aceitaram Jesus como seu Senhor e seu Salvador, eles possuem o Espírito Santo, e todas as vezes que em alguma oportunidade cometerem algum pecado, o Espírito Santo age nesse mesmo momento e os convence do pecado, e o cristão se arrepende e Deus perdoa. Mas esse perdão só pode ser recebido em vida, enquanto estamos aqui na terra, enquanto podemos respirar, enquanto temos vida neste planeta. Porque depois da morte não há mais condição para se arrepender e para receber o perdão de Deus. Não. A situação depois da morte é irreversível. Não há mais oportunidade, mas até o último alento, até o último momento de vida, você pode se arrepender. Você que vive afundado na imoralidade sexual, cometendo todo tipo de pecado e achando que está tudo bem, porque todos somos pecadores, não. Pense no seguinte: pense nas palavras do Senhor Jesus. Disse para pecador: vai que não peques mais. E Jesus está dizendo para você neste momento, você que está até o pescoço, afundado no lodo, na lama do pecado, você que diz: para mim não tem nenhum meio de me salvar. Você que diz que para você não há mais perdão. Você que diz que não pode se libertar daquilo que você está acorrentado.
Você está escravizado pelo pecado e não pode, não tem condições nenhuma. Eu te digo neste momento, há sim condição para você. Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas tem que partir de você. Você tem que dar o primeiro passo. Dizendo, eu quero me arrepender e eu me arrependo. E eu vou deixar esse pecado. Eu vou deixar essa imoralidade. Eu vou deixar esse adultério. Eu vou deixar essa homossexualidade. Porque Deus condena. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. 1 Coríntios 6, versículo 10. Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, que é homossexual passivo, nem os sodomitas, que é homossexual ativo, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Condenação eterna. Então, enquanto você tem vida, tem que tomar uma decisão. É você que tem que tomar. A Bíblia diz, pensai nas coisas que são lá de cima. Buscai as coisas que são de Deus. E meditai naquilo que é lá do Altíssimo, nas coisas do céu. Você que tem que tomar o primeiro passo. Você que está recebendo esta palavra neste momento. Você tem que ter consciência de que você é um pecador. E se você não se arrepender, você vai para o lago de fogo e enxofre, ou seja, o inferno. Pense nisso, tome uma decisão. Hoje é dia de decisão para a sua vida. Não deixe escapar isso, porque o inferno é terrível. Jesus disse que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, mas para lá irão todos aqueles que forem rebeldes. Ouça bem o que Jesus diz aqui. Está em Mateus, capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, dirá quem? O justo juiz. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, mas para lá irão todos aqueles que se rebelarem contra Deus, que forem contra a vontade de Deus, todos imorais, todos os idólatras e todos os adúlteros. Pense nisso e pense na sua salvação.